Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Velho Testamento, o livro de Jó se encontra antes do livro de Salmos. Então, para ficar fácil, você abre em Salmos e aí você volta ao livro de Salmos e você encontra o livro de Jó. No capítulo 22, a partir do verso 21, diz o seguinte: reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O que é uma reconciliação? Vou dar um exemplo básico. Vamos dizer assim que um casal, eles se encontram separados, e ali vai um mediador, uma pessoa, e conversa com o marido, conversa com a esposa e apazigua, coloca harmonia, a paz novamente, e aquele casal novamente se une. Então isso é uma reconciliação, quando a harmonia, a paz em ambas as partes que estavam em guerra. Então, da mesma forma, eu e você um dia, nós estávamos de mal com Deus, devido aos nossos erros, os nossos pecados, iniquidades, nós estávamos afastados do Senhor, e através da morte do Senhor Jesus, através do sangue de Cristo derramado, nós fomos reconciliados com Deus, reconciliados com o Pai. E quando a pessoa ela está reconciliada com Deus, essas duas coisas aqui que nós acabamos de ler ocorre na vida da pessoa. Lê comigo de novo, ó. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então a pessoa, quando ela se reconcilia com Deus, ela passa a ter paz, e o bem sobrevém na vida da pessoa. E tem muitas pessoas que elas se encontram sem paz. Tem muitas pessoas que elas esperam que venha o bem na vida delas, só que só tem vindo mal. Ela não consegue ver o bem na vida dela, ela não consegue encontrar paz, porque esta pessoa, ela está afastada de Deus. Esta pessoa ainda não se reconciliou com o Pai. Então, a solução é a pessoa entregar a sua vida totalmente para o Senhor Jesus, e Jesus, ele é o nosso mediador, é o mediador entre o ser humano e Deus, ou seja, é através do Senhor Jesus que nós temos paz com Deus, é através do Senhor Jesus que novamente nós nos unimos a Deus, e através disso nós passamos a ter paz e sobrevém o bem nas nossas vidas. Não estou dizendo que o fato de estarmos com Deus, de estarmos reconciliados com o Senhor, que isso vai nos isentar do mal. Mas uma coisa tá ocorrendo sim ali o mal, a pessoa está vendo o mal, mas pelo fato dessa pessoa estar com Deus, Deus ele age, Deus trabalha na vida dela, Deus atua no viver dessa pessoa, e depois ela vê o bem, ou seja, esse sobrevém o bem é o agir de Deus na vida da pessoa. Então a pessoa pode passar o problema, a aflição que for, mas ela vai ver o bem sobrevir na vida dela, porque esta pessoa ela está unida com Deus. Agora, outra coisa é a pessoa que ela ainda não se
reconciliou com Deus e ela até espera o bem, só que só vem o que? O mal. Ela nunca consegue enxergar o bem vindo na vida dela. Continuando a leitura, verso 22. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Ou seja, nós devemos aceitar as instruções de Deus e as palavras do Senhor. Elas não podem somente estar nesse livro, na Bíblia Sagrada, mas a palavra de Deus, ela deve sair desse livro e entrar em nossos corações. Continuando, verso 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. O que é conversão? É mudança de pensamento e mudança de atitude. Então, um exemplo, quando uma pessoa olha para outra e vê que aquela pessoa passou a ir para a igreja, a frequentar os cultos, as reuniões, que aquela pessoa entregou a sua vida para Jesus, ela foi batizada nas águas e aquela pessoa largou tudo aquilo que desagrada a Deus, a pessoa deixou os vícios, a pessoa deixou o pecado, a iniquidade. Então, o que houve na vida dessa pessoa? Uma conversão. A pessoa se converteu a Cristo, ela se converteu ao Todo-Poderoso. E quando a conversão, a pessoa ela é restabelecida, ou seja, ela é restaurada, a comunhão da pessoa é restaurada com o Senhor. E se de repente, em alguma área da vida dela, ela se encontrava em ruínas, de repente na saúde, de repente na empresa, na vida profissional, enfim, Deus restabelece a vida da pessoa. Deus restabelece, restaura aonde a pessoa estava caído. E Deus, ele faz isso quando ele observa que de fato e de verdade a pessoa se converteu a ele. Continuando a leitura, 24. E deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Vamos entender isso. O ouro e a prata são coisas valiosas. Então, aqui o que a mensagem quer dizer é o seguinte, que nós devemos valorizar o nosso Deus. Ou seja, Deus, ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus, ele contou uma parábola da pérola de grande valor. Então Deus, ele deve ser o nosso ouro, a nossa riqueza, o nosso tesouro, enfim. Devemos priorizar o reino de Deus. Deus, ele deve ser o nosso tudo. E eu pergunto para você, que valor, que importância você tem dado para Deus? Que importância você tem dado para o Senhor Jesus? Será que Deus é o seu tudo? Será que Deus é o seu tesouro, a sua riqueza? Continuando a leitura da palavra, verso 26. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás
o rosto para Deus. Esse se deleitar-te-ás, no caso, é a pessoa ter prazer, ter alegria nas coisas de Deus. Ou seja, ela ter alegria em orar, ela ter alegria em ir para a igreja, congregar, ela ter alegria em meditar na Bíblia Sagrada, na palavra, enfim. Então, nós devemos ter prazer nas coisas do Senhor. E de novo, lê comigo a parte B do verso 26, ó. E levantarás o rosto para Deus. Vamos entender isso. Tem pessoas que elas não têm coragem de orar. E por que a pessoa muitas vezes ela não tem coragem de orar? Muitas vezes porque a pessoa ainda ela não se reconciliou com Deus. Ela ainda se encontra numa vida de pecado, de iniquidade. E quando a pessoa ela se converte, quando a comunhão com Deus ela é restabelecida, restaurada, então a pessoa ela vai levantar o rosto, ela vai estar em paz com Deus, ela vai conversar com Deus, sabe? Ela vai ter ousadia para entrar nos santos dos santos. E essa pessoa vai estar em paz com Deus. Continuando a leitura, verso 27. Orarás a ele e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Então, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos planos. E, lógico, é importante que os nossos planos, eles também sejam os planos de Deus, os sonhos de Deus. Ou seja, é necessário que aquilo que nós almejamos alcançar, conquistar, sejam coisas que também o próprio Deus, ele coloque em nossos corações, que Deus, no caso, ele venha confirmar, vamos dizer assim, que também é da vontade dele. Agora é o seguinte, tem muitas pessoas que elas lutam pelos seus projetos, pelas suas realizações, e elas não alcançam. Muitas vezes parece que vai dar certo e no final dá errado. E por quê? Porque a pessoa, infelizmente, ela não está com Deus. Como nós falamos no início da mensagem, ela está afastada de Deus. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos com o Senhor e nós projetamos alguma coisa, sabe? Nós escrevemos no papel os nossos projetos, os nossos sonhos. Deus, por sua vez, ele tem o poder de fazer com que esses sonhos, esses projetos, eles venham se tornar realidade. Então é por esse motivo que aqui está dizendo que se nós projetamos alguma coisa, ela sairá bem, porque Deus, o Todo-Poderoso, ele está nas nossas vidas. Mas lembrando, se a pessoa estiver longe de Deus, ela pode projetar, sabe? Ela pode se esforçar, correr para lá e para cá, e vai fazer em vão, como diz no Salmo 127, do versículo 1 ao versículo 3, sabe? Será inútil sem Deus. Jesus, ele disse, sem mim
nada podeis fazer. Então, sem o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada. E outra coisa também, finalzinho do verso 28, e a luz brilhará em teus caminhos, ou seja, é Deus que vai iluminar os nossos caminhos, é Deus que vai dar a direção, o norte, para que assim os nossos projetos, os nossos sonhos, eles venham ser realizados. Então, por esse motivo, o Todo-Poderoso Deus, ele deve estar no controle das nossas vidas. E eu sei que você tem projetos, principalmente agora que nós iniciamos esse ano de 2026, de repente, você tem projetos aí anotados, você já colocou no papel os seus planos, aquilo que você almeja, mas saiba que para que você possa alcançar os seus projetos, para que você possa conquistar nesse novo ano, Deus deve estar no centro da sua vida. Então, por esse motivo, nós devemos estar reconciliados ao Senhor. Nós devemos estar convertidos ao Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, apresento a ti essa pessoa que me acompanha nesse momento, que ela tem projetos, ela tem sonhos, Pai, tem coisas que ela almeja conquistar, alcançar. E, meu Deus, muitas vezes, muitos desses projetos foi o Senhor quem colocou no coração dela. Então eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha cumprir cada um deles, porque o Senhor tem o poder para fazer o impossível, o Senhor tem o poder para realizar coisas grandiosas, coisas extraordinárias. Abençoa, meu Pai, o teu povo, Senhor. Eu não sei, meu Pai, em qual área da vida desta pessoa que ela tem um projeto, que ela tem um plano, mas o Senhor sabe. Então, acode ela no nome de Jesus, e que ela veja, meu Deus, o teu braço forte, a tua poderosa mão realizar na vida dela, para a honra, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Receba aí a sua vitória, a sua resposta, receba a realização dos seus projetos nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e seja um ano de realizações. Forte abraço, fique na paz.